Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao Jornal do Almoço desta sexta-feira. A polícia fez uma grande operação em Porto Alegre nesta madrugada. O alvo? Motociclistas que participam de uma prática de alto risco, os rachas nas ruas da capital. 6 pessoas foram presas, mais de 70 motos apreendidas. O grupo marcava os rachas pelas redes sociais e debochava das autoridades. A polícia apontou 2 homens como responsáveis pelos ataques a prédios e agências bancárias em Viamão e Porto Alegre. Os 2 teriam confessado e um deles, um jovem de 21 anos, disse que fez os ataques para se divertir. O Jornal do Almoço também vai mostrar a difícil situação dos moradores da Vila Nazaré, na capital, e por que eles dizem que não têm condições de sair da área que faz parte das obras do aeroporto Salgado Filho. Tem a cobertura completa da pandemia do coronavírus, a previsão do tempo, com previsão de chuva para boa parte do Rio Grande do Sul. E no futebol, o fim de uma era. A repercussão da saída do Renato do Grêmio. Você quer participar do programa com a gente? Então manda sua mensagem para o nosso WhatsApp. Agora são 11 horas e 47 minutos. O Jornal do Almoço está começando. 2, né? Hoje de manhã, um novo lote de vacinas contra a Covid-19 chegou ao estado. O avião, com as 441 mil doses, pousou no aeroporto da capital por volta das 6 da manhã. 60% dessas vacinas são AstraZeneca e o restante Coronavac. Porto Alegre vai receber 72 mil doses. A maior parte vai ser destinada à aplicação da dose de reforço para os idosos e também profissionais da saúde. E 29 mil vacinas serão para aplicação da primeira dose. Com isso, vai ser possível ampliar a faixa etária do público que vai poder se vacinar. A partir de hoje à tarde, pessoas com mais de 62 anos ou mais vão poder procurar a vacina em um dos 3 drive-thrus ou nas 30 unidades de saúde da capital. O atendimento vai acontecer até às 5 horas da tarde. E agora a gente vai para o sul do estado aí com um recado para os idosos de 60 anos. Esse fim de semana vai ter vacinação para eles em Pelotas. Patrícia Porciúncula, muito bom dia. Como é que vai ser a vacinação para esse grupo por aí, Patrícia? Oi, Cris. Bom dia para ti, bom dia a todos que nos assistem. Olha, essa faixa etária vai ser dividida, então, em 2 dias de vacinação agora no fim de semana. Vamos ver na tela, então? Pessoas com 60 anos completos, nascidos entre janeiro e junho, devem receber a vacina no sábado. Já nascidos de julho a dezembro, devem ir, então, se vacinar no domingo. Vai ser, portanto, no sistema drive-thru das 9 da manhã às 5 da tarde e o local é o Centro de Eventos de Pelotas. São 1.500 doses para cada dia. Lembrando, então, que tem que levar o documento de identidade, comprovante de residência, cartão SUS ou CPF. Bom, agora outro recado importante para quem mora em Pelotas. Esse fim de semana não vai ter aquelas restrições que ocorreram nos fins de semana anteriores. Dessa vez, os serviços e o comércio poderão funcionar. As regras estão previstas no decreto publicado pela Prefeitura na última segunda-feira. Bom, e agora tem um serviço importante, começando hoje, que vai auxiliar os pelotenses que precisam acessar o auxílio emergencial. Uma parceria da Prefeitura com a Companhia de Informática de Pelotas e uma empresa que presta serviço de internet vai possibilitar, então, internet de graça nas lotéricas da Caixa para o pessoal poder baixar o aplicativo do banco e solicitar o benefício. 8 lotéricas já estão com esse serviço a partir de hoje e na segunda as outras 8 estarão também. Para utilizar, basta o usuário ir até uma das lotéricas da Caixa e conectar o Wi-Fi do celular na rede aberta com o nome Caixa Tem. Claro, muito fácil e importante esse serviço, né, Cris? Para as pessoas que não têm acesso à internet em casa. Exatamente, Patrícia. Eu queria falar com você sobre um outro assunto, né? Aí no sul do estado, o contrato da atual e das concessionária que administra as BRs 392 e também a 116, eu sei que termina daqui a 5 anos, mas esse contrato aí pode ser prorrogado, né? Inclusive a concessionária quer prorrogar e já fez propostas, né, para o governo federal e também para autoridades da região.
Pois é, essas propostas, inclusive, foram discutidas ontem durante uma reunião online que foi promovida pelo grupo que defende a duplicação da BR-116. Prefeitos, deputados e empresários ouviram a oferta feita pela Ecosul. Se o contrato for renovado, a empresa promete duplicar 90 quilômetros da BR-116, que liga Pelotas a Guaíba, duplicar 8 quilômetros da BR-392, no Porto de Rio Grande, e também recuperar a antiga ponte sobre o canal São Gonçalo em Pelotas, desativada desde 1974. Além disso, duplicar a BR-290 entre Eldorado do Sul e Pantano Grande. Somadas, as obras chegam a 1 bilhão e 800 milhões de reais. A Ecosul também sugere reduzir a tarifa de R$ 12,80 para R$ 6,38 por eixo, mas quer instalar mais 2 praças de pedágio no trecho entre Rio Grande e Porto Alegre. Hoje já são 3. Novas reuniões serão realizadas para definir se o contrato com a Ecosul será prorrogado ou se uma nova licitação vai acontecer em 2026. A gente vai seguir acompanhando esse assunto aqui no Jornal do Almoço. Cristina, um ótimo fim de semana a todos. Para você também, Patrícia. Bom, vamos falar do tempo, gente. Marco Matos já está por aqui e eu já sei que nós vamos ter chuva entre hoje e amanhã, mas é uma chuva passageira, né, Marco? Nada demais. É isso, Cris. Onde ela aparecer vai ser com baixo volume, mas tenha atenção, porque em algumas cidades ela pode vir com vento forte, então não dá para descartar. Onde ela for aparecer, porque na verdade, nessa época do ano, a chuva costuma ser assim mal distribuída mesmo. Então, onde a gente tem a previsão de chuva no mapa, até vou mostrar aqui para vocês enxergarem melhor. O meu mapa aqui ele mostra a chuva hoje em quase todo o Rio Grande do Sul, mas não quer dizer que vai chover em todo o estado. Agora de manhã, por exemplo, choveu bem pouquinho em algumas cidades aqui do Noroeste, algumas da região central do estado. E é isso mesmo que é o padrão dessa época do ano. A gente tem essa possibilidade de chuva por causa da instabilidade do corredor de umidade da Amazônia, mas não necessariamente vai chover em todos esses locais. Então, para a gente entender direitinho, abrir a nossa janela aqui sempre é um bom negócio, sempre para a gente poder enxergar o que está acontecendo nesse momento. Então, a gente começa vendo a imagem de Santa Rosa, noroeste do estado, que nesse momento está com 21 graus e nesse momento sem chuva por lá. Agora, Erechim, vamos aí para o norte também, aí ó, também tem bastante nebulosidade, a gente vê que o céu está bem carregado, mas nesse momento não chove por lá. A temperatura agora de 20 graus, máxima à tarde chega a 27. E agora a capital dos gaúchos, Porto Alegre, aí ó, Porto Alegre com 26 graus, tá até abafadinho na rua, estava ali fora agora há pouco e sentia um abafamento. De tarde deve chegar a 27 graus e tem previsão de pancadas de chuva aqui para a capital, principalmente agora à tarde. Máximas em todo o estado hoje, 28 graus aqui em Santa Cruz do Sul, 26 em Santana do Livramento, 25 em Passo Fundo e Caxias, 20 lá em São José dos Ausentes, 26 em Pelotas, 23 em Rio Grande. Bom, mas a tendência é que comece a refrescar um pouquinho quando essa chuva toda for embora, né? É bem isso que vai acontecer, Cris. Então é o seguinte, primeiro, a frente fria que está causando essa chuva no estado, ela vai se afastando durante o fim de semana. Então amanhã a gente já não vai ter chuva aqui pegando a fronteira oeste, Campanha e o sul do estado. Aqui não tem possibilidade de chuva amanhã, não. No restante do Rio Grande do Sul pode chover. E tem um destaque para amanhã. Amanhã deve ser aquele dia de tempo fechado, sabe? Quando a gente olha para o céu e vê nuvem para tudo que é lado. Isso deve acontecer em Porto Alegre, lá na Serra e também no litoral norte. De manhã cedo, amanhã, 13 graus em Caxias, 17 em Santa Maria, 19 em Porto Alegre. À tarde a temperatura até sobe um pouquinho. Vai fazer 25 na capital, 26 em Santa Maria, 27 no Alegrete, 28 em Itaqui, Santa Rosa e também em Frederico Westphalen, 25 em Santana do Livramento e também em Bagé. Aí, gente, no domingo, diminui mais ainda a chance de chuva e aí sim a temperatura cai mais um pouquinho. Mas a gente vai falar mais disso depois, Cris. Tá certo. Espero você, então, lá no finzinho do nosso jornal, tá bom? Combinado. Bom, antes do nosso primeiro intervalo, eu quero chamar aqui o nosso colega Paulo Germano, porque hoje ele trouxe uma notícia na sua coluna em GZH, falando aí sobre o tão polêmico Muro da Mauá, né, que separa o centro da capital, do Porto e do Guaíba. PG, muito já se falou em derrubar esse muro, depois se desistiu e agora de novo, né, esse assunto aí tá em pauta. Bota intrincado esse assunto, né, Cris? Sim, o prefeito Sebastião Melo tem intenção, sim, de botar abaixo o Muro da Mauá. Tem uma série de secretários ali trabalhando em estudos sobre isso, solicitando estudos, consultando engenheiros. Mas é um assunto difícil, até porque depende também do governo do estado, já que o dono da área é o estado do Rio Grande do Sul, não é o município, né? E, aliás, o próprio governo do estado, que agora está trabalhando num novo projeto de concessão
do Cais do Porto, né? Já que aquele antigo contrato foi rompido, foi cancelado em 2019, agora trabalha para botar nesse projeto uma alternativa para o Muro da Mauá, ou seja, a empresa, o concessionário, né? o consórcio que assumir o Cais do Porto vai ter que apresentar uma alternativa para o muro, que hoje é a maior aberração urbanística de Porto Alegre, sem dúvida alguma, porque ele funciona como uma barreira que separa justamente uma das áreas mais emblemáticas e bonitas de Porto Alegre, que é o Cais do Porto, do centro histórico, do restante da cidade. Mas não dá para só derrubar o muro, tá? Tem que ter uma alternativa mesmo, porque o muro cumpre um papel importante no sistema de contenção de cheias do Guaíba que a cidade tem, né? Ele foi erguido nos anos 70, esse muro, quando Porto Alegre ainda era uma cidade meio traumatizada por causa daquelas inundações horrorosas, né, que houve ali em 1967 e na famosa enchente de 1941, quando 70 mil pessoas ficaram desabrigadas em Porto Alegre. Então o que se fala? Em alternativas como uma estrutura removível, que só seria montada quando o Guaíba começasse de fato a subir ali o seu nível d'água ou simplesmente reduzir o Muro da Mauá, que hoje tem 3 metros de altura, poderia ter 1 metro, 1,20 m, seria mais fácil, né, de integrar a paisagem, aquilo ali não daria aquela impressão de segregação tão grande como tem hoje. E, em tese, poderia continuar ajudando a conter uma eventual cheia do Guaíba que pudesse acontecer. Mas é um processo difícil, envolve uma série de engenheiros, arquitetos, tem muita resistência sobre isso. Alguns engenheiros têm receio de que a gente possa ficar exposto, de fato, se corta, por exemplo, o Muro da Mauá, mas a Prefeitura vai seguir fazendo estudos sobre isso. Na semana que vem, o prefeito Sebastião Mello apresenta um um projeto de concessão, de adoção do Muro da Mauá, tá? Que é para pelo menos ele ficar mais bonito. Então uma empresa vai botar vegetação, renovar a pintura do muro na semana que vem. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã, PG. Com certeza essa revitalização já vai ajudar, né? Deixar aquilo ali um pouquinho mais bonito, um pouquinho mais legal da gente conviver com aquela paisagem. Agora, gente, nós temos o nosso intervalo e ainda hoje você vai ver a operação da polícia contra os rachas de motos em Porto Alegre. 6 pessoas foram presas, 70 motos apreendidas. E no próximo bloco, a repercussão da saída do Renato do Grêmio. A gente volta em seguidinha. Meio-dia em ponto, o Jornal do Almoço está de volta. E olha, nós temos mostrado que muitas entidades que dependem de doações estão enfrentando dificuldades nesse momento. Lá no norte do estado não é diferente. O Matheus Rodrigueiro já está aqui no telão para conversar conosco, porque serviços que são prestados por esses locais, né, Matheus, acabam sendo afetados justamente quando se reduzem as doações. Exatamente, Cristina, boa tarde a todos. E são entidades de diferentes áreas, de diferentes setores, da assistência social, de apoio à saúde, de inclusão, que estão passando por uma dificuldade muito grande nesse último ano em função da pandemia. Em períodos normais de funcionamento, já era difícil manter as atividades. Com a pandemia, então, muitas fontes de recursos acabaram sendo encerradas, sendo paralisadas e, por isso, elas estão com tanta dificuldade. As instituições faziam eventos, realizavam almoços beneficentes, visitavam empresas, recebiam também visitas para conhecer o trabalho nas entidades, só que tudo isso precisou ser suspenso em função da pandemia e elas estão trabalhando muito para tentar dar conta de manter os serviços e não deixar os usuários desassistidos, como a gente vê na reportagem. Seu Antônio, que é agricultor de Esmeralda, faz tratamento contra o câncer e há 8 meses precisa estar de segunda a sexta-feira em Caxias do Sul, acompanhado da filha. Dá em torno de 200 e poucos quilômetros daqui. Para ir e voltar todo dia para o tratamento, fica bem mais complicado. A rotina exaustiva da radioterapia ganha alento com o trabalho da Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. A APECAM tem casas em 10 cidades do estado que têm tratamento oncológico. A entidade oferece alimentação e hospedagem de graça, além de medicamentos para quem precisa. O cansaço é muito grande, é muito bom aqui e sendo muito bem acolhido de acordo a todo o sofrimento da gente, né, que nós temos fazendo tratamento. A APECAM sobrevive com doações, que durante a pandemia diminuíram muito. Tanto o que vem por meio de campanhas do telemarketing, como o que os voluntários buscam na casa de apoiadores. Que a gente percebeu, né, que todo mundo
está vendo essa questão do desemprego, dos locais fechados, né, por tempo, devido às bandeiras vermelha e preta. Então, isso gera uma insegurança, né, na população, né, que quando fala em questão de ajuda, acabam deixando um pouco de lado essa questão. Mas só em 2020 foram mais de 2.000 novos cadastros de pessoas atendidas. Acabou aumentando também a questão de procura por apoio, seja por cestas básicas, por dieta, alimentação integral, né, por sonda, né, e todas as outras questões que daí envolvem, né, a insegurança na parte financeira, né? Ao mesmo tempo em que as doações para as entidades assistenciais diminuíram, os pedidos de ajuda vêm na contramão e aumentaram muito. E não é só alimento que está faltando. A Associação Passofundense de Cegos, por exemplo, costumava fazer, antes da pandemia, eventos para arrecadar recursos. Mas agora não está conseguindo o valor suficiente para pagar os profissionais que prestam atendimentos para melhorar a qualidade de vida dos deficientes visuais. Se a pessoa não tem o trabalho como a continuidade, ela não consegue desenvolver essas potencialidades, seja a criança, o adolescente ou o adulto, né? Já a Sociedade de Auxílio à Maternidade e à Infância de Passo Fundo precisou parar com oficinas presenciais para as famílias em situação de vulnerabilidade e passou a ajudar de outra forma, doando alimentos. Nossas crianças, nossas famílias que são atendidas pela SAMI continuam com as suas necessidades potencializadas, tendo em vista que, além de muitos terem dificuldade de ter emprego, mas os seus armários, sua geladeira estavam esvaziando. Exemplos que ajudam a entender a força da solidariedade. Quando a gente vai numa residência e que realmente abre uma geladeira que está até desligada da tomada, é muito triste. E é um lugar muito bom, né? Mas depende do povo ajudar. E aqui na tela tem o QR Code que vai direcionar você para mais informações, caso você queira ajudar alguma dessas instituições mostradas na reportagem e que estão precisando tanto de ajuda neste momento. Agora eu mudo de assunto para falar de vacinação. É que hoje de manhã teve vacinação, aplicação da segunda dose contra a Covid-19 em Santa Rosa. Estão sendo vacinados com a segunda dose os profissionais da saúde. Também estão sendo vacinados aí a primeira dose, os idosos acima de 63 anos e também profissionais da segurança pública. Em Santa Rosa é preciso fazer o agendamento. A pessoa tem que procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa para fazer o agendamento do dia e também do horário para aplicar a vacinação contra a Covid. E esse agendamento também vale para quem precisa e quer fazer já a vacinação contra a gripe, aqueles grupos prioritários que estão se vacinando neste momento. Volto contigo, Cristina. Bom fim de semana para todo mundo. Bom fim de semana, Matheus. Importante a gente lembrar, né, que as duas vacinas têm que ser feitas, são importantes, desde que a gente cuide aí o intervalo de 14 dias entre uma e a outra. Bom, agora vamos para o futebol, gente. A grande notícia é a saída do técnico Renato Portaluppi do Grêmio. Depois de quase 5 anos, ele está deixando o tricolor, Alice. É isso, Cris. Quase 5 anos nessa terceira passagem, o maior ídolo da história do Grêmio, o homem que virou estátua na arena, o cara que acabou com um jejum de 15 anos sem títulos dos tricolores, multicampeão. Foram quase 4 anos, como a Cristina disse, nessa terceira passagem pelo clube como treinador. Depois da perda do título da Copa do Brasil, da eliminação na Libertadores, o Renato encerra esse ciclo que foi muito vitorioso. Ele conquistou a Copa do Brasil de 2016, a Libertadores em 2017, a Recopa Sul-Americana em 18, a Recopa Gaúcha em 19, ainda é o atual tricampeão gaúcho com o Grêmio, é o técnico que mais comandou o time na história, são 411 jogos ao todo, 307 partidas só nessa última vez em que ele esteve no clube. O último jogo em que o Renato esteve na beira do campo foi justamente o Grenal 430, o último Grenal.
E segundo apuraram os nossos colegas do GE. Globo, foi o próprio Renato que pediu demissão, ele que está isolado em um hotel onde ele mora aqui em Porto Alegre, se recuperando ainda da Covid. O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, disse em um pronunciamento oficial que a decisão foi em comum acordo. Além do Renato, os auxiliares Alexandre Mendes e Vitor Hugo Senhorelli também deixam o Grêmio. Nos próximos jogos vai ser o Thiago Gomes, que é o treinador da transição, que vai comandar o time. E já começa, inclusive, a se especular quem vai ser o novo treinador do Grêmio. Assunto para Pedro Ernesto Denardim. Agora, ainda falando de Renato, Pedro, ele já vinha sofrendo uma pressão mesmo antes da eliminação na Copa do Brasil, né? Desde o ano passado já se falava nessa possível saída do Renato, né, Pedro? Boa tarde. É verdade, Alice. Boa tarde. Essa pequena história que tu acabas de narrar sobre tudo o que aconteceu com o Renato dentro do Grêmio caracteriza que ele é a figura mais importante da história desse grande clube. Então, o maior respeito, mas assim, o respeito extraordinário a este profissional. Renato Portaluppi, campeão do mundo, campeão da Libertadores como jogador e como treinador. Puxa, quanta coisa boa o Renato fez pelo Grêmio, né? Mas tem ciclos, a coisa termina. Daqui a pouco, lá na frente, ele vai voltar, vai ser de novo técnico do Grêmio. Um dia, quem sabe, pode ser até presidente, se der na cabeça dele. Eu acho que ele tem força para isso. Enfim, é o grande Renato Portaluppi, mas ele saiu. E agora? Bom, agora parece que é Thiago Nunes. Por quê? Bom, primeiro porque está desempregado. Essa é uma questão. Porque o técnico está empregado, o Cuca, tu não vai tirar lá do Atlético Mineiro agora, né? Então não dá. Bom, segundo, porque ele tem um passado dentro do Atlético Paranaense muito recomendável. Ah, mas ele foi mal no Corinthians? Sim, mas quantos treinadores foram mal em quantos clubes? E outra, ele é gaúcho. Agora, não importa se é gaúcho, paulista, carioca, se é argentino, uruguaio, francês, alemão, seja o que for, tem que ser competente, e dar para o Grêmio um futebol de qualidade que o Renato não estava mais conseguindo dar. Hoje teremos estreia de 2 jogadores que foram contratados por indicação e insistência do Renato, que são o Rafinha e o Thiago Santos, ou seja, o Grêmio vai começar a mudar. Vai mudar, porque vai mudar pelos jogadores, vai mudar pelo treinador. Vem outro Grêmio aí. Será competente ou não? Saberemos em seguida. O que nós sabemos hoje é que o Grêmio está na Sul-Americana, o Grêmio não está na Libertadores. Que tem o Gauchão, tem a final, é importante, o Grêmio quer ganhar. O Grêmio não quer entregar para o Internacional esse título que já tem de tricampeão. Depois tem a Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro, tem a Sul-Americana, enfim, tem muita coisa importante para os gremistas. Que venha um novo treinador, que eu acho que vai ser o Thiago Nunes, acho que é o que está mais próximo de tudo que é possível, mas não temos indicação ainda, o presidente está absolutamente calado e faz muito bem, ele tem que tratar com o profissional e depois anunciá-lo, e vem aí um novo Grêmio, que aliás joga hoje à noite contra o Caxias, jogo atrasado do Gauchão. Tá bom, Alice? Beijão pra ti. Tchau. Valeu, Pedro. Vai ser o primeiro jogo aí sem o Renato e o gaúcho. Thiago Nunes de Santa Maria é realmente o primeiro nome aí da lista. Se entre os gremistas o momento é de despedida, para os colorados a expectativa é por uma chegada. Tyson. Ontem cresceu muito a notícia de que ele viria já na próxima semana. A gente conversou com o Potter, que é comunicador aqui do Grupo RBS, que é amigo pessoal do Tyson, e ele confirmou que sim, o Tyson rescindiu com o Shakhtar. Os torcedores ficaram eufóricos nas redes sociais. Ontem, a tarde toda, só deu Tyson. O Shakhtar vai fazer uma homenagem de agradecimento ao Tyson pela longa história dele lá na Ucrânia. E a ideia é anunciar ele aqui no Inter, simultaneamente, em um contrato de 3 anos que o Tyson assinaria com o Inter. A gente vai ter informações ao vivo sobre isso. Você vai ouvir o que o Potter, que é amigo do Tyson, diz sobre essa vinda dele, que pode ser antes do que a gente imaginava no Inter. E tem mais, claro, da despedida do Renato Portaluppi no Grêmio. Eu espero por vocês, Cris, depois do Jota. Combinadíssimo, Alice. Gente, olha essa história. Uma técnica de enfermagem é suspeita de ter furtado o cartão de uma idosa e sacado mais de R$1.000 da conta dela. Isso teria acontecido num posto de saúde de Arroio do Tigre, na região dos Vales, no momento em que essa idosa foi fazer a vacinação contra a Covid-19. A Mayara Medina tem mais detalhes pra gente. É um absurdo ter acontecido uma situação dessa justamente na hora da vacinação dessa idosa, Mayara.
Complicado demais, né, Cris? Boa tarde para ti, boa tarde para todo mundo. Eu vou contar para vocês, então, o que já se sabe dessa história. Então, segundo a Polícia Civil de Arroio do Tigre, gente, essa técnica de enfermagem, que tem 36 anos, teria furtado o cartão de uma idosa de 83 anos e sacado R$ 1.100 da conta dela. Esse crime teria acontecido no dia 5 de abril, como a Cris já falou, então, quando essa idosa foi até esse posto de saúde tentar fazer a segunda dose da vacina contra a Covid. Ela foi até lá e tentou fazer isso. Dias depois, olha a coincidência, policiais civis estavam se vacinando justamente nesse posto de saúde. E aí perceberam a idosa voltando, procurando aí, perguntando por esse cartão. Os funcionários da unidade de saúde disseram que não tinham visto esse cartão, mas ela já tinha percebido o rombo na conta e registrou então um boletim de ocorrência. Nessa semana, depois de analisar imagens de câmeras de segurança e de ouvir testemunhas, a polícia cumpriu mandados de busca no posto de saúde e na casa da técnica de enfermagem, mas o cartão não foi encontrado. No entanto, segundo a delegada Graciela Chagas, em depoimento, a servidora confessou que fez o saque e que conseguiu fazer isso aí, né, gente, por conta da senha estar junto do cartão. Ela prestou esse depoimento, foi liberada e deve responder em liberdade. A Polícia Civil agora investiga outros furtos que teriam acontecido nesse mesmo posto de saúde. A Prefeitura de Arroio do Tigre, Cris, divulgou uma nota aí, né, dizendo que esse fato da funcionária não retrata a realidade do funcionalismo público, né? E que ela, que é concursada há 14 anos, foi afastada preventivamente das atividades e ontem a suspeita devolveu o dinheiro. A gente também tem uma última informação bem importante, Cris, porque a CCR Via Sul informou agora há pouco que hoje à tarde deve fazer a liberação total lá do trecho na ponte da BR-386, viu? Então aquele desvio pela 287 não vai ser mais necessário. Bom fim de semana para todo mundo. Que bom, obrigada pelas informações, Maiara. E olha só, gente, um dos suspeitos de ataques contra as fachadas de prédios e agências bancárias na região metropolitana disse à polícia que fez os atos de vandalismo para se divertir. Pode? Assunto para depois do intervalo. O Jornal do Almoço volta em 2 minutos. Os gaúchos estão sofrendo com a falta de medicamentos daquele chamado kit intubação. Nós temos mostrado esse problema aqui no Jornal do Almoço. Pois ontem o Ministério da Saúde anunciou que está distribuindo para os estados um lote com mais de 2 milhões de remédios que fazem parte desse kit. Nós vamos a Brasília conversar agora com a Débora Cademartori para saber quando esses remédios devem chegar ao estado e quanto tempo eles devem durar. Tudo bem, Débora? Boa tarde para você. Oi, Cris, boa tarde a todos que nos acompanham. Essa carga chegou ontem à noite em São Paulo da China e deve ser distribuída para todos os estados do país em até 48 horas, segundo informou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aqui em Brasília. São 2.300.000 medicamentos, sendo que 123 mil vão ir para o Rio Grande do Sul. Todos esses 2 milhões de medicamentos foram doados por um grupo de empresas formado por Vale, Petrobras, Endi, Itaú Unibanco e até a Klabin. Ainda de acordo com o governo federal, os medicamentos podem suprir a demanda por até 10 dias, a depender da situação de cada estado. A Secretaria Estadual da Saúde não sabe informar por quanto tempo esses 123 mil medicamentos vão conseguir suprir a demanda no Rio Grande do Sul. Eles ainda estão aguardando um posicionamento do Ministério da Saúde. Cris, o que são esses medicamentos do kit intubação? São sedativos e bloqueadores neuromusculares usados em pacientes em estado grave com Covid-19, internados em unidades de terapia intensiva e que precisam de respiração artificial. Quando esses pacientes são intubados, é preciso sedar esses pacientes para que o processo seja o menos doloroso possível. Segundo a secretária estadual de saúde, Arita Bergman, a situação dos hospitais do Rio Grande do Sul é desesperadora. Ontem mesmo, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, enviou um ofício aqui para o Ministério pedindo um auxílio urgente na compra desses medicamentos. A demanda está muito alta, né? Há dificuldades de se encontrar esses medicamentos no mercado farmacêutico. Bom, tem um outro assunto que a gente está de olho aí em Brasília, Débora, porque para agilizar a volta às aulas, o governo gaúcho recorreu ao STF para tentar dar prioridade à vacinação dos professores. Tem alguma novidade?
Bom, sim, Cris, a ideia da prioridade na vacinação dos professores para agilizar o retorno, né, das aulas em formato presencial. No pedido feito ao Supremo, o Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, diz que ao não dar prioridade aos professores, o Plano Nacional de Imunização está violando a Constituição no que diz respeito à proteção à criança e ao adolescente e também o direito fundamental à educação. Caso a Procuradoria ganhe esse processo no Supremo, a intenção é vacinar os professores depois do grupo que hoje é considerado prioritário, as pessoas com 60 anos ou mais, o que isso está perto de acontecer. Outra ação no Supremo, que está sob relatoria do ministro Nunes Marques, o governo estadual pede a retomada urgente presencial das aulas no Rio Grande do Sul. Tanto a primeira instância quanto a segunda instância da Justiça Estadual negaram esse pedido feito pelo governo do estado. O ministro Nunes Marques está com esse processo há 10 dias e ainda não decidiu sobre o assunto, embora o governo do estado considere esse assunto, esse tema, muito urgente. Nesse segundo pedido enviado ao STF para dar prioridade à vacinação dos professores, ainda não há ministro definido e também não se sabe quando o Supremo vai ter uma decisão, vai proferir uma decisão a respeito. Tomara que não demore muito, né? Obrigada pelas informações, Débora. Bom fim de semana para você. Bom, mesmo com as restrições da pandemia, o setor de serviços tem apresentado bons resultados aqui no estado. Empresários estão percebendo o retorno da clientela e enxergando as vendas online como uma oportunidade. Já são 20 anos tocando um salão de beleza no bairro Santana, em Porto Alegre. Dona de uma clientela fiel, a Raquel está retomando as atividades aos poucos, em um cenário bem diferente do que se acostumou a trabalhar. Salão cheio, quinta, sexta e sábado lotado, não tinha vaga, não tinha horário. A gente estava sempre buscando novos profissionais, tentando ajustar, tentando encaixar. Hoje em dia é outra história bem diferente. Mesmo com um movimento bem menor, a empresária está otimista. Apesar do atendimento restrito, a demanda está grande. A gente lota a agenda, a gente começa um trabalho mais cedo, né, e finaliza no horário que pode, mas mesmo com poucos profissionais, estão todos com a agenda cheia. Quem vem, no dia de quem vem, se trabalha bem o dia todo. Ao mesmo tempo em que muitos empresários se preocupam em garantir o futuro, alguns outros conseguem enxergar no presente um cenário mais confortável para as finanças. É que depois de 2 meses seguidos de queda, o volume de serviços prestados no Rio Grande do Sul voltou a crescer em fevereiro, segundo o IBGE, quase 2%. A área de logística é uma das que apresenta bom desempenho. As novas dinâmicas de negócios de venda online aqueceram o setor. Desempregado após 12 anos trabalhando como vendedor, o Anderson abriu uma microempresa de entregas. E eu vi uma forte crescente do mercado online, né? Onde me veio a ideia, se as pessoas estão comprando muito online, alguém deve fazer essas entregas. E acabei investindo num carro para começar a fazer as entregas online. Deu certo, e o Anderson já projeta os negócios para quando a pandemia passar. E acredito que para 2022, o mercado, principalmente o mercado de e-commerce ou o mercado online, vai crescer muito mais ainda. Estou bem confiante para 2022 em diante aí, a gente já, de repente, todo mundo vacinado já, né? Para dar continuidade aí nas nossas vidas, nas nossas oportunidades de emprego, de trabalho. Bom, mas esse cenário positivo aí não é para todos não, né? 9 de cada 10 bares e restaurantes gaúchos estão com dificuldades para pagar o salário dos funcionários nesse mês. As empresas pedem apoio do governo para garantir os empregos e tentar sair do vermelho. Aos poucos, os clientes vão aparecendo, com todo cuidado e respeito. Eu me sinto seguro hoje em dia quando a maior parte da clientela tem a consciência, né? E também os proprietários. Aqui no caso a gente nota que o público tem bastante consciência, consegue manter um distanciamento adequado. Para empresários, ver consumidores dentro das empresas é uma boa notícia. Mas eles dizem que o movimento ainda é fraco e que isso não resolve os problemas financeiros do setor de alimentação. O Caio é dono de um bar na zona norte de Porto Alegre e conta que teve queda de 80% no faturamento em relação ao que ganhava antes da pandemia. Pagar os funcionários em dia se tornou um desafio. Conheço muita gente que ficou o tempo todo fechado em março, teve que pagar a folha integral, sem ter faturamento. Então são contas que não fecham. Só o faturamento da teleentrega
ele torna-se inviável o negócio e muita gente teve que colocar mais dinheiro para conseguir passar por esse fechamento. De acordo com a Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, 9 de cada 10 bares e restaurantes gaúchos estão com dificuldades para pagar integralmente os salários dos funcionários em abril. Muitas empresas do setor ficaram de portas fechadas durante boa parte do mês de março. Foi o período de restrições mais severas este ano no Rio Grande do Sul. Mas os problemas financeiros não são de agora. A pandemia já dura mais de um ano. Nesse tempo, bares e restaurantes fizeram financiamentos, empréstimos e precisam, a partir de agora, pagar essas dívidas. Mas com o movimento de clientes ainda baixo desse jeito, vão tirar dinheiro da onde? As donas deste outro bar também andam preocupadas com o pagamento dos salários dos funcionários. O financiamento que a empresa pegou o ano passado não rendeu do jeito que precisava. Pelo menos, até agora, nenhum dos 8 funcionários foi demitido. E a última coisa que a gente quer é ter que demitir alguém, né? Não é... Pô, gente, compartilha da dor deles, todo mundo aqui quer trabalhar. E todo mundo vai seguir todos os protocolos, com certeza, porque todo mundo preza muito pela saúde. Mas a gente precisa de ajuda agora. Agora não depende só da gente. A gente precisa da ajuda de cima. Em maio, o governo gaúcho deve liberar o auxílio emergencial para apoiar o setor. Serão 2 parcelas de R$1.000 para micro e pequenas empresas do Simples Nacional. A Abrazel diz que a ajuda não é suficiente para todos os que estão endividados. Por isso, defende que o governo libere bares e restaurantes para funcionar mais horas durante todos os dias da semana. A entidade quer também a possibilidade de suspender contratos de trabalho por um período determinado e a redução de jornada e salários, como teve ano passado. Pede ainda financiamentos com mais tempo para pagar, redução de impostos sobre os alimentos e vacinação para todos. Precisamos sim de toda a ajuda e qualquer possível para que a gente consiga atravessar. A gente está falando de negócio de vida, né? A grande maioria é micro e pequeno empresário do setor de bares e restaurantes. Então é aquela pessoa que juntou um dinheiro uma vida toda para abrir o seu negócio. Bom, o governo do estado informou que vem prorrogando prazos para o recolhimento do ICMS de empresas e que reduziu alíquotas do ICMS de alimentos e de outros produtos. Sobre contratos de trabalho e reduções de jornadas e salários, o Ministério da Economia nos informou que criou programas para manutenção de empregos e de renda, mas que, pelo agravamento da pandemia, segue estudando um novo programa nos moldes daquele que foi feito no ano passado. Bom, a gente viu aí a situação dos bares e anteriormente nós mostramos a melhora, de alguns setores. Por isso agora eu quero conversar aqui com a Giane Guerra, porque tem gente, Giane, que está conseguindo enfrentar esse momento e inclusive aí ajudando a trazer bons índices aí para a nossa economia nesses últimos tempos. Boa tarde para você. Boa tarde, Cris. Pois é, se a gente olhar o indicador do setor de serviços, ele inclui vários segmentos e o grande destaque positivo do momento é a logística. Aliás, Cris, quando for pegar a estrada, dá uma olhadinha ali na RS 118, ali por Gravataí, também lá por Nova Santa Rita, BR 116, estão sendo construídos grandes complexos logísticos, pavilhões, são centros de distribuição de empresas aqui do Rio Grande do Sul e também de empresas de atuação nacional e mundial, Cris, que estão colocando seus centros de distribuição aqui no estado para atender mais rapidamente a venda para os clientes, entregar os produtos mais rapidamente, aqueles que são comprados pela internet. Porque quando a gente fala em logística, a gente fala em transporte, mas a gente fala também no armazenamento desses produtos. Tem toda uma tecnologia, todo um conhecimento envolvido para conseguir entregar mais rapidamente. E olha, Cris, estão empregando muita gente, muita gente. Toda semana eu recebo, centenas de empregos que estão sendo criados por esses complexos logísticos. São eles que estão conseguindo sustentar indicadores de serviços aqui no estado e no país também. E a gente sabe que o e-commerce vai continuar crescendo. Em relação à área da gastronomia, sabe, Cris, que tem se criado empresas nessa área. Muita gente no empreendedorismo por necessidade, porque o mercado de trabalho ficou mais apertado nessa crise, acaba buscando renda também nessa área, E acaba criando seu pequeno negócio como microempreendedor individual. E aquelas pessoas, aquelas empresas que conseguiram
pegar seu negócio e botar na internet, vender pela internet, vender pelo WhatsApp, pelos aplicativos, pelos próprios sites, pela rede social e entregando. Essas empresas estão conseguindo ir bem, em alguns casos até estão conseguindo melhorar seu faturamento em relação a antes da pandemia, porque conseguiram se diferenciar nesse segmento. E eu costumo dizer, Cris, que o delivery de comida tem sido o principal presente da pandemia, viu? Porque às vezes eu estou comendo alguma coisa aqui na minha casa, a gente pediu um delivery na sexta-feira, no sábado, e aí eu penso, aquele meu amigo gosta dessa comida, e aí eu pego e mando para ele também. Enfim, é um carinho, Cris. É verdade, né? Um carinho bem bacana que se pode fazer aí nessa época, ajudando também aí esse setor que tanto precisa. Ótima dica, Giane. Bom fim de semana para você. Gente, segue rendendo a discussão sobre a quantidade de doses por frascos de vacinas da Coronavac. Testes feitos pela Secretaria Estadual de Saúde mostram que não é possível extrair as 10 doses que são previstas segundo as recomendações. A repórter Vanessa Bach está aqui ao vivo com a gente e vai nos ajudar a entender tudo isso. Bom, a verdade é que o tamanho da agulha pode ser que esteja interferindo aí. É isso que está se chegando a essa conclusão, não é, Vanessa? Isso, Cris. A Secretaria Estadual da Saúde fez testes com 2 agulhas. A de 3 ml é a indicada pelo Ministério da Saúde para a realização da vacinação. Com essa agulha, não foi possível extrair as 10 doses do frasco da Coronavac. Foi possível extrair 9 doses apenas. Mas a Secretaria ainda fez um segundo teste com uma agulha de 1 ml e com essa, com muita dificuldade, foi possível extrair as 10 doses. Para o pessoal entender melhor, é como se a gente estivesse tentando raspar ali o fundo de um pote com algum produto dentro e a gente pegasse uma colherinha menor que se encaixa melhor ali para fazer, então, a retirada de todo o produto. A relação é mais ou menos essa. Bom, 100 cidades aqui do Rio Grande do Sul registraram esse problema, inclusive Santa Maria, né? A Secretaria Estadual da Saúde disse que realizou essa experiência com uma vacinadora experiente, em um ambiente controlado e que no momento da vacinação precisa de muito mais agilidade, então é possível mesmo que renda ainda menos cada frasco, né? O Ministério da Saúde foi notificado e deve dar um retorno nos próximos dias. O Instituto Butantan segue dizendo que não há problema no invase, que é preciso fazer a extração correta dos frascos com seringa e agulha adequada. A Anvisa vai investigar todas as hipóteses. Cris, volto contigo. Ok, obrigada pelas informações, Vanessa. Depois do intervalo, você vai ver que a polícia prende 6 pessoas e fecha o cerco contra o grupo que faz rachas de motos nas avenidas de Porto Alegre. E também um dos homens apontados como responsáveis pelo vandalismo em Viamão e Porto Alegre diz que fez os ataques para se divertir. Nós já voltamos. 6 pessoas foram presas e mais de 70 motos apreendidas numa operação da IPTC, Brigada Militar e da Polícia Rodoviária Federal contra rachas em Porto Alegre. Foi nessa madrugada. O repórter Alfredo Pereira acompanhou e mostra agora pra gente. A disputa de rachas, manobras perigosas com as motos e várias outras infrações de trânsito estavam se transformando numa rotina nas noites de quinta-feira e nas madrugadas de sexta, aqui na capital e rodovias da região metropolitana. O grupo marcava os chamados rolês pelas redes sociais. Mais de 100 motos se reuniam e, além das infrações de trânsito, faziam aglomerações. Eles estavam com as redes sociais abertas, debochavam da polícia nas redes sociais, inclusive o vídeo que eles postaram ontem, chamando os amigos para participar, era com uma viatura policial capotada. Mas nessa madrugada, no local onde se encontraram, nesse posto na Avenida Assis Brasil, foram surpreendidos pela Brigada Militar e EPTC. Resultado, 119 multas e 51 motos recolhidas por irregularidades. Além de 2 presos por terem batido numa moto da EPTC e um menor detido porque estava dirigindo. Alguns motociclistas conseguiram fugir. Parte do grupo foi pego pela Polícia Rodoviária Federal na Freeway. Mais de 40 agentes estavam em ação. As barreiras foram montadas à meia-noite de hoje e permaneceram durante a madrugada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram 6 barreiras fixas como esta aqui na Freeway, além de outras viaturas móveis circulando pela rodovia.
O resultado da operação só da Polícia Rodoviária Federal, aproximadamente 20 motos apreendidas e 4 homens presos. Vários deles tentaram fugir pela contramão, por vários quilômetros, inclusive. Primeiro que o evento em via pública, sem autorização da autoridade competente, gera multa e recolhimento do veículo. Mas grande parte das motos estavam, como vocês podem ver em cima dos guinchos, sem retrovisores, com os pneus sem condições, licenciamento vencido e muitos sem habilitação. Foi um trabalho organizado pelos setores de inteligência das polícias. Somando as ações da Brigada e da PRF, mais de 70 motos foram apreendidas, 6 homens foram presos e um menor detido. 2 que tentaram fugir pela contramão foram pegos. Um, sem habilitação, furou o bloqueio policial. Quase atropelou os agentes que estavam na pista e acabou colidindo na mureta. E o outro, que estava com a placa tapada com um papelão, fugiu alguns quilômetros pela contramão da freeway, só parou quando cercado pelas motos da PRF. A PRF aplicou 50 multas, entre elas por participação em evento não autorizado, que custa quase R$ 3.000 e 7 pontos na carteira. Bem importante esse trabalho, né? Essas ações são super necessárias. Túlio Milman, é preciso inibir esse crime, acabar com esses rachas, né, Túlio? Cris, é assustador, né? A gente vê a dimensão disso e o risco, né, que esses motoqueiros colocaram os agentes da polícia e a eles mesmos. A gente tende a encarar esse tipo de ação da polícia como repressiva, como se a polícia estivesse contra os motoqueiros. Pois esses motoqueiros deveriam agradecer a polícia, porque de fato a polícia pode ter evitado que alguns deles se machucassem e até morressem ontem ou nos próximos dias. Esse tipo de ação é muito importante por 2 motivos. Primeiro, porque pune quem está infringindo a lei. Segundo, porque dá um recado para a sociedade de que a polícia está atenta, de que a polícia não gosta exatamente quando debocham dela e aí reage com mais energia ainda, e de que as leis sim funcionam e devem ser cumpridas. A gente tem hoje nas motos são habitantes muito frequentes e relevantes da cidade. A gente não pode ter preconceito contra motoqueiro ou motociclista, que são coisas diferentes, desde que eles se comportem de acordo com a lei, respeitem o direito que as pessoas têm de estarem na cidade com tranquilidade. Tem uma outra questão que diz respeito às motos também, que é o barulho. É impressionante como eu recebo praticamente todos os dias e-mails de pessoas que agora estão mais em casa em função da pandemia. As pessoas estão mais no seu ambiente doméstico, incomodadas com barulho, motos com escapamento aberto e aquelas motos esportivas, muito caras também, que foram feitas para andar em pista e acabam também transitando pela cidade fazendo um barulhão gigantesco e, de certa forma, desrespeitando o direito que as pessoas têm a terem tranquilidade no seu ambiente mais privado, que é o ambiente doméstico. Então, a gente saúda esse tipo de ação das autoridades, não porque ela é repressiva, repressão é importante, mas porque ela ajuda a salvar vidas e contribui para a saúde da população como um todo. Beijos e abraços, bom fim de semana, até segunda-feira. Até, Túlio. Eu vou seguir aqui falando em ações policiais, porque olha só, a polícia chegou aos responsáveis por quebrar mais de 60 vidraças em Porto Alegre e na região metropolitana. Os 2 homens são apontados como os autores dos ataques registrados na última terça-feira. O inquérito todo deve ser concluído até o fim do mês. Foi este caminhão branco que levou a polícia aos suspeitos dos crimes. O veículo aparece nas imagens das câmeras de segurança, passando pelos locais dos ataques. Dezenas de lojas e agências bancárias apareceram com as vidraças quebradas em Porto Alegre, Viamão e Gravataí. Ao todo, 64 locais foram atingidos. Este mapa mostra alguns desses pontos. 43 pessoas registraram boletins de ocorrência. A Polícia Civil descobriu o caminhão na cidade de Gravataí. Ele era usado para fazer entregas na capital e região metropolitana. Os ataques teriam acontecido entre a manhã e a noite de terça-feira. São 2 autores, né? Nós temos o motorista do veículo, que também responderá pelo fato, assim como o passageiro do veículo caminhão, que acabava então praticando esses atos durante o trajeto do seu trabalho, o percurso do seu trabalho. Durante esse fato, ele acabava então praticando o dano também, juntamente com o motorista que dirigia o veículo. Eu acredito que tenha sido planejado pelo transporte do material, transporte da arma utilizada, né, que ele retirou da sua casa durante a manhã, colocou no carro, então ele tinha um objetivo, acreditamos que ele tinha um objetivo quando ele saiu de casa durante a manhã.
Os atos de vandalismo foram praticados com esta arma de pressão que foi apreendida pela polícia. Só em Porto Alegre, os prejuízos causados podem chegar a R$100 mil. As vítimas que registrarem ocorrência podem pedir o ressarcimento dos danos. Os 2 suspeitos não têm antecedentes criminais. O jovem de 21 anos, que teria feito os disparos, é filho do dono do caminhão. O que chamou a atenção da polícia foi o motivo. No depoimento, ele disse que fez tudo por diversão. Ele descreveu, falou com tranquilidade, ele assumiu 5 fatos, ele até em algum momento parecia arrependido e disse que não mediu as consequências, mas que durante o ato ele se sentia, tinha uma sensação de superioridade, se sentia bem e não imaginou que a repercussão seria essa tamanha. O suspeito disse que se inspirou no filme Onde os Fracos Não Têm Vez, de 2007. Na história, um caçador é perseguido por um assassino impiedoso. A polícia não encontrou elementos que justificassem a prisão imediata da dupla. O motorista e o jovem que atirou nas vidraças podem ser indiciados por dano ao patrimônio. Na forma simples, o crime prevê até 6 meses de prisão ou multa, mas a pena pode ser aumentada quando o dano é qualificado, como no caso das agências bancárias. Nós estamos avaliando a questão do dano qualificado em razão de alguns patrimônios públicos. A questão também da quantificação desses danos também é importante, porque isso faz diferença no enquadramento policial. Tem uma ocorrência policial também que há uma referência de lesão corporal, isso também vai ser avaliado durante o inquérito, a necessidade desse exame da vítima, então tudo isso fará parte desse inquérito policial. Mas inicialmente trata-se do crime de dano e há a possibilidade também da questão da lesão corporal. O nosso assunto agora é uma situação que se arrasta há anos aqui em Porto Alegre e que envolve o futuro de moradores de um dos lugares mais desassistidos do estado. A Vila Nazaré é o local que deveria já ter sido liberado para que as obras do aeroporto Salgado Filho fossem concluídas. Essa semana, a Fraport, a empresa que administra o aeroporto, anunciou que a obra de ampliação da pista vai ser interrompida nesse mês por causa desse impasse. 70 famílias ainda moram no local e dizem que não têm condições de sair nem de ir para os outros locais que são oferecidos pela prefeitura. O repórter Matheus Felipe foi conhecer as histórias e os motivos dessas pessoas. Casas destruídas, lixo acumulado na rua. Não tem água, não tem luz. As ruas da Vila Nazaré mais parecem ruínas que tentam esconder a vida de quem ainda vive no local. 1.200 famílias já foram transferidas do chamado sítio aeroportuário para condomínios residenciais, mas 70 ainda continuam no local. Na vila, conhecemos o seu Reni. Ele e a esposa são deficientes físicos. Antes era normal, né? Mas como começaram a quebrar aí na volta, não tem vazão d'água, né? Qualquer chuvinha entra tudo para dentro de casa. E foi num desses alagamentos que a esposa dele pegou leptospirose e ficou internada 40 dias no hospital em estado grave. O filho deles, que tem carro, mora ali perto e é ele que dá auxílio aos pais. A gente queria ficar aqui por perto, porque aqui perto tem o Conceição, onde ela faz tratamento. Esse é o maior impasse entre as famílias que ali permanecem. 2 áreas foram disponibilizadas pela prefeitura. Uma delas fica próxima da Vila Nazaré e a outra é mais distante. Fica no bairro Rubem Berta. Mesma situação do seu Júlio. Ele tem 65 anos, é deficiente físico e mora sozinho neste local. Aqui é a moradia dele. Vou entrar. E tá assim, ó, para chegar aqui, ó, na casa dele. Questão da água parada bastante, aqui bastante entulho. Ele chegou a conhecer a tão esperada Casa Nova. Passou 20 dias, vieram com papel, não, ali nós tivemos que dar para outra emergência. O senhor vai ter que ir para o Marista. Eu digo, como é que eu vou ir para o Marista com o salário que eu ganho pagar a Ubra? Marco mora há 10 anos no local e não conseguiu sair por um problema de cadastro. Quando deu o processo de remoção, eu fui um dos primeiros a fazer o cadastro, né? E daí só que por um pouquinho de excesso de renda do mínimo que a Caixa Econômica exige, aconteceu o seguinte, eles reprovaram o cadastro. As famílias que ainda permanecem aqui na Vila Nazaré têm necessidades de histórias diferentes. E muitas delas eram comerciantes, tinham comércios aqui. É o caso
da Márcia, que a gente vai conversar agora. Aqui, gente, funcionava uma padaria. Que a Márcia tinha uma padaria, ela tinha um comércio, só que 2 anos para trás, né, Márcia? As pessoas começaram a sair daqui. Foram embora, foram, né, realocadas. E aí o comércio perdeu o cliente. Como é que ficou a tua vida a partir daí, Márcia? É muito difícil, né? Porque 2 anos, a pandemia e a Nazaré nessa situação que a gente se encontra, né? Então, a gente que tem filhos e a necessidade de todos os dias a gente alimentar nossos filhos, é mais difícil ainda. Quem tinha comércio na Vila Nazaré não teve direito a ocupar uma área comercial nos novos condomínios. Rivelino e a esposa têm 2 comércios na Nazaré, um bar e um salão de beleza. Aqui sair, todo mundo vai sair, a gente sabe, está todo mundo consciente disso. Mas quer sair com condições, quer sair com aquilo que tem. Não, eu não quero nem mais, nem menos do que eu tenho, entendeu? Não quero, eu quero o que eu tenho, no mínimo. Cícero é advogado de 34 famílias. Segundo ele, a situação em que elas se encontram é desumana. A partir do momento que for feita uma negociação justa, eu arriscaria dizer que essa situação se resolveria num prazo máximo de 30 dias. A área está sob a administração da empresa Fraport, que opera o Salgado Filho, e a desocupação é essencial para que seja concluída a ampliação da pista do aeroporto. A responsabilidade pela realocação ficou com a prefeitura, que ofereceu os 2 conjuntos habitacionais. Este é o limite da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O que se discute agora, e essas famílias de alguma maneira reivindicam isso em audiências de conciliação que estão sendo realizadas, algum tipo de indenização. Só que isso seria entre a Fraport e as famílias. Nesta semana saíram 3 decisões na Justiça Federal dando ganho à Fraport e determinando a saída dos moradores em prazos que vão de 5 a 20 dias. É importante que se esclareça que essas 3 famílias envolvidas na decisão da juíza dessa semana são casos bem diferentes das 34 famílias que eu represento, que eu sei que estão lá, querem sair imediatamente e precisam de atenção do poder público, do poder judiciário e sensibilização da Fraport. A prefeitura disse que das 70 famílias que ainda estão na vila, 14 estão em processo de reassentamento. As outras 56 famílias estão tendo os casos tratados em audiências de conciliação com a Justiça Federal. Sobre as conciliações, a Fraport não quis se manifestar e disse apenas que o assunto está sob discussão judicial no Tribunal Federal. A empresa afirmou ainda que o prazo para entrega da pista, estipulado pela ANAC, que inicialmente era agosto de 2022, deverá ser revisto. Gente, ontem nós lançamos aqui a campanha Ajuda Rio Grande no Jornal do Almoço. Mais uma parceria da RBS com o Banco de Alimentos, nesse momento que tanta gente precisa de ajuda. Durante a pandemia, as doações caíram muito e por isso a gente pede a tua ajuda nessa corrente. Para doar, você vai entrar lá no site doealimentos.com.br e escolhe os alimentos que você quer doar. Também dá para escolher cestas prontas. Essa escolha é feita, depois de feita aí, é só conferir e definir a forma de pagamento. Com menos de R$4 você consegue doar e você consegue ajudar quem realmente precisa. É muito simples e é muito, mas muito importante. E agora a gente quer falar aqui de uma outra ajuda, de um apoio super importante durante o tratamento da Covid, da família. Pequenos gestos, como uma chamada de vídeo, dão muita força para os pacientes seguirem na luta contra a doença. Na Serra, a iniciativa de uma criança chamou a atenção. A Shirley Paravisa está chegando aqui e vai nos contar essa história muito linda, cheia de emoção, né, Shirley? A gente adora contar essas histórias, né, Cris? Se não tá fácil pra gente que é adulto entender tudo isso que está acontecendo com a pandemia, imagina para uma criança. Mas você vai conhecer agora a Bela, uma menina de 7 anos que mora em Bento Gonçalves. Ela aprendeu algumas coisas sobre o coronavírus e decidiu usar esse conhecimento para ajudar na recuperação do avô, que ficou quase um mês internado. Uma história de muito cuidado e amor. Os dias do seu Orestes na UTI terminaram. A melhora foi comemorada com cartazes e aplausos. No
quarto, decorado com balões coloridos, o que mais surpreendeu foi uma iniciativa da neta de 7 anos. Preocupada com a saúde do avô, ela criou cadernos com orientações sobre o coronavírus e atividades para ele se ocupar durante a recuperação. Agora eu vou mostrar descobertas da Bela para eliminar a Covid-19. Desde o começo da pandemia, a mãe da Bela, filha do seu Orestes, ensinou a filha sobre como prevenir o vírus. Explicamos para ela a questão do grupo de risco, quem seriam essas pessoas, que os avós seriam esse grupo e que precisávamos cuidar deles, preservar a saúde deles. Quando o vovô Orestes adoeceu, a Bela fez os livrinhos como forma de demonstrar o carinho e amor dela e também como um passatempo para ele no hospital. Tem as atividades que eu fiz pro vô. Tem que colocar em ordem crescente aqui. Tem que ligar roxo no roxo, verde no verde, azul no azul. Todo esse carinho foi muito importante na recuperação. Foi quase um mês lutando pela vida aqui no Hospital Tacchini de Bento Gonçalves. Quando a família não podia estar junto, foi a atenção da equipe médica que fez toda a diferença. O aniversário de 75 anos do seu Orestes foi comemorado dentro da UTI. Mesmo sem poder estar com a família, a data foi especial e não passou em branco. E nesse dia, então, a equipe toda se mobilizou e foi para dentro do leito cantar Feliz Aniversário, cantar parabéns, juntamente com a família que estava em videochamada. E o paciente, ele estava acordado, tinha despertado da sedação há pouco tempo. Então foi bastante emocionante, porque ele conseguiu interagir e cantar parabéns junto conosco. Agora, seu Orestes já está em casa, para a felicidade da família. Nós somos muito gratos por tê-lo de volta ao nosso convívio familiar. Se você sentiu falta aí da palavra do seu Orestes, não se assuste, viu? É só porque ele é muito tímido, não quis conversar com a gente. Mas a gente tem certeza que a atitude da Bela foi muito importante na recuperação dele, né, Cris? Nossa, imagina só, né? A felicidade dele, saber que a netinha ali estava fazendo tudo isso para distraí-lo. Muito bacana. Obrigada, Chita, e bom fim de semana para você. Falando em fim de semana, o Marco Matos está de folga, então, olha, deu uma estudada no tempo muito boa para poder aproveitar bastante. Aí conta pra gente mais detalhes, Vamos Marco. lá, ó, amanhã vai estar bom para ficar em casa em quase todo o estado, tá, gente? Vamos ver aqui em Porto Alegre o que acontece. Pra gente aqui em Porto Alegre, inclusive, que chove no sábado e também tem um pouquinho de chuva domingo, mas aí, ó, já tem uma aberturinha de sol aqui, com temperatura máxima de 26. Vamos subir a serra agora, Flores da Cunha, o que acontece por lá, gente? Por lá também, ó, sábado de mais nebulosidade, temperatura baixa, bem amena mesmo. No domingo também, no finzinho da tarde, ali já limpa um pouco o céu, vai ficar um pouco melhor. Agora a gente vai para a região dos vales, Santa Cruz do Sul. Por lá só chove no sábado. Domingo já tem tempo firme e temperatura subindo para a máxima de 28 graus. De Santa Cruz para Pelotas, sul do estado, por lá é sol, ó, gente, no sábado e no domingo. E essa situação de sol durante todo o fim de semana também vai se repetir lá no Alegrete, lá no Baitachão também, ó, sábado e domingo, com tempo firme e temperatura igualzinha, máxima de 27 graus nos 2 dias. Maravilha. Mensagens. Vamos pro nosso WhatsApp? Vamos lá, vamos liberar aqui o WhatsApp para mim. Vamos liberar Vamos lá, a nossa pessoal. tela do WhatsApp Chegando agora. aí o WhatsApp, tá aí. Cris, vamos lá, vamos começar com essa mensagem que eu achei muito bonita, ó. Parabéns para minha mãe maravilhosa, Dona Nara, que realizou no início desse mês a última sessão de quimioterapia, mais uma vencedora do câncer do ovário. Olha aí, Daniele, que bacana, um grande beijo aí para Dona Nara. A gente comemora essa última quimio, né? Daqui a pouco eu vou estar comemorando também. Tá chegando a tua também, né, Tá Cris? chegando. Show, olha só, Boa tarde, Cristina. Gostaria de ver essa foto no Jornal do Almoço. Minha amiga que tirou em Bacupari, Nilda Silveira. Gente, parece um ursinho. É um ursinho, uma nuvem de ursinho. Olha aí, que coisa linda. Então, poético, e ele tá né? sorrindo ainda por cima, né? Tá. E a gente não pode deixar de falar da grande notícia do dia, né? Ó, o pessoal mandando aí. Obrigado, Renato. O Eduardo de Selba, os gremistas aí agradecendo ao Renato Portaluppi. Tá certo, e com essas mensagens a gente encerra o nosso programa de hoje, o último da semana. Ficamos por aqui. Amanhã tem mais, amanhã Isso com a Dani, aí. né? Mas a gente volta na semana que vem, tá bom, gente? Bom fim de semana. Ótimo fim de semana, gente. Até segunda-feira.